Olá a todos os colegas biomagnetistas e apaixonados pelo par biomagnético, pelo biomagnetismo medicinal. É com profunda alegria e reverência que a Abrabio recebe hoje o Dr. Davi Góes, filho do Dr. Isaac Góes Duran, médico fisioterapeuta mexicano que desenvolveu o sistema terapêutico que transforma vidas ao redor do mundo. Nesse mês tão simbólico para nós, que é o mês de abril, em que o Dr. Góes completaria 84 anos, celebramos na Abrabio não apenas a sua história, mas o legado vivo que continua ecoando por meio da sua família, da escola, alunos e biomagnetistas comprometidos com a saúde integral. Esta é a terceira edição da nossa homenagem oficial. E neste ano temos o privilégio de conversar com alguém que não apenas aprendeu com o mestre, mas cresceu junto com a própria técnica. A entrevista de hoje é um tributo à vida, à visão e ao futuro do biomagnetismo medicinal frente às necessidades do nosso tempo. O Dr. Davi Góes Martinez nasceu em 2 de fevereiro de 1988, mesmo ano da descoberta do par biomagnético. Formado em medicina, realizou seu internato no Hospital Fernando Queiroz, participou de serviços sociais onde já aplicava ímãs para beneficiar a população local. Em 2013, aos 25 anos, iniciou sua colaboração direta com o Dr. Isaac Góes Duran e, em 2014, desenvolveu a teoria da contração da perna, com base no conceito de magnetocepção. No mesmo ano, passou a ministrar cursos de par biomagnético, escreveu manuais de treinamento e guias de apoio para a aplicação do sistema terapêutico do biomagnetismo medicinal. Atualmente, o Dr. Davi atua como médico pesquisador, biomagnetista e conferencista no Biomagnetism Research Institute, ministrando cursos internacionalmente. Ainda atua como reitor da Escola Superior de Biomagnetismo Medicinal, Dr. Isaac Góes Duran, que conta com o apoio da Universidade de Nova Ciência do México. Dr. Davi, seja muito bem-vindo a essa entrevista em um país em que admiramos muito o seu trabalho, o trabalho da família Góes. Muito obrigado por ficar aqui com vocês. Eu fico honrado com sua apresentação, suas intenções e sua energia também para com a técnica e com minha família também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Davi. Bom, vamos falar sobre o homem e o início da técnica. Como foi crescer ao lado de alguém que, além de ser seu pai, estava dando os primeiros passos e desenvolvendo uma técnica que mudaria o mundo de tantas pessoas e tantas famílias em vários continentes? Sim, então, meu pai já fazia atendimentos com as técnicas desde há muitos anos. Meu pai trabalhou com acupuntura, com homeopatia, com fisioterapia, enfim, muitas técnicas. Mas, quando em 1988 eu nasci, eu fiquei, eu nasci no mesmo ano da técnica do par biomagnético. Eu comecei a ver que meu pai atendia muitos pacientes, desde bem pequenininho, em meu caso. E eu me familiarizei com essa missão de vida, com essa missão de ajudar as pessoas. Meu pai, às vezes ficava fazendo atendimento até a tarde, desde 7, 6 da manhã até 7, 6 da tarde. Então, ele foi muito profissional, muito generoso, muito sacrificado às vezes também com os pacientes. E eu aprendi muito dele, essa sabedoria, essa compaixão, essa amor por fazer por ajudar as pessoas. Às vezes os pacientes tinham muitas doenças, não tinham dinheiro, não tinham, às vezes, sequer como comer ou fazer alguma outra coisa. E ele ajudava muito as pessoas. E agora eu ajudo também muito as pessoas. E é uma informação que vai passando de geração em geração, porque agora minha filha está jogando aqui no mesmo espaço onde eu faço atendimento,
e agora ela está familiarizando-se com a técnica também. Então, uno é pequenininho, mas uno entende que uno está para ajudar as pessoas. Intuitivamente uno entende, aunque depois, mais para frente, uno compreende e adquire mais sabedoria e compreende melhor as coisas, definitivamente. Claro. Deixa eu apresentar, perdão pela falha, a presidente da Abrabil, Adriane Viapiana Bossa, nos acompanha nesta entrevista. Eu converso com o Dr. Davi Góes Martinez, que está lá no México. Então, a Adri está aqui para caso a gente precise de um socorro na tradução, do espanhol, do português ou do portunhol. Doutor Davi, você nasceu praticamente junto com a descoberta do par biomagnético. Poderia nos contar como isso influenciou a sua própria história? Há relatos de que no mês da descoberta do primeiro par, em outubro, ocorreu uma homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe em frente à casa onde tudo aconteceu. Essa história é verdade? Nós temos fotos de um tapete devocional que foi feito em frente ao sobrado. Nos conte mais sobre isso. Dr. Góes, seu pai era um homem espirituoso, espiritual, falava muito, por exemplo, sobre o Espírito Santo, é verdade? Sim, meu pai incentivou muito nos pacientes, na família também, mais aqui no México, especialmente aqui no norte da cidade. Eu fico aqui trabalhando um dia, 2 ruas da Basílica de Guadalupe. Então, muita fé católica aqui. Dá para olhar, dá para ver. Mas eh, a questão é que no biomagnetismo, ao princípio, há 37 anos, as pessoas não sabíamos, meu pai, eu também não sabíamos como ia funcionar o biomagnetismo num paciente ou em outro. A gente colocava os ímãs, fazia rastreio completo, etc. E uno devia ter fé, uno devia confiar na técnica, mas ter fé de que pudiera ajudar as pessoas. Agora, depois de 37 anos, a gente tem a possibilidade de perfilar os pacientes e saber que pacientes podem receber mais benefícios do biomagnetismo em comparação com outras pessoas. Então, tinha que ser a fé católica para meu pai representou algo importante para continuar neste caminho, porque eu pude abandonar, eu pude falar, funcionou com um paciente, mas não foi com outros 3 pacientes. Eu acho que não. Mas continuou fazendo as pesquisas, continuou desenvolvendo a técnica, continuou divulgando, continuou fazendo atendimentos e tendo muitos resultados. Mas isso é assim porque ele confiou, ele teve fé nas pessoas, na técnica, nos seus primeiros resultados. Uhum. Certo. Davi, quais são as memórias mais fortes que você guarda da missão do seu pai em defender o biomagnetismo como prática integrativa e complementar aos sistemas diagnósticos e tratamento convencionais? Sim, a- a- ao princípio, as pessoas pensamos, quando conhecemos o biomagnetismo, pensamos siempre a los extremos, o que es una terapia muy milagrosa, o que es una terapia que no tiene efectividad. Mas no es así. O biomagnetismo es una técnica que tem como sustrato, como base, um fundamento científico que até hoje estamos começando a compreender melhor, a aplicar de melhor forma também nos usuários e, sobretudo, o magnetismo tem limites, mas tem possibilidades, muitas possibilidades em questões psicoemocionais, coisas de dor, enfermidades crônicas, etc. Então, ha ido evoluindo a compreensão do biomagnetismo nas pessoas. E, claro, é fácil no meu caso, porque eu llevo 37 anos conhecendo a técnica, además eu sou médico, mas eu preciso facilitar essa compreensão para outras pessoas que às vezes só têm essa possibilidade de ver
branco, preto, não? A técnica me vai curar ou não? Não, às vezes não precisa ver as coisas dessa forma. Às vezes você pode entender outros conceitos como modular, desensificar, controlar os sintomas, prevenir, proteger de complicações, alguma doença, etc. Então, a compreensão científica do biomagnetismo é algo que a gente precisa também falar e incentivar outras pessoas para sua compreensão a 100%. Uhum. Certo. Doutor Davi, o que que ainda lhe inspira hoje ao lembrar da trajetória do doutor Isaac, como médico, como professor e como ser humano? Meu pai, a principal virtude dele foi a compaixão. A compaixão e a cidade. Meu pai ajudou muitas pessoas, ele sacrificou muito tempo, muito esforço, dessa ajudar outras. Nesse aspecto, em meu caso, por exemplo, eu me familiarizei nessa generosidade desde pequenininho. Então, agora é fácil. Para mim é fácil ajudar as pessoas. Sin embargo, algo que es importante también, que en su momento fue difícil, que no tenía ese conocimiento, esa ciencia no había fluido de tal forma ahora que comprendemos muchas cosas. Também temos que ser muito generosos na informação. Uhum. Então, meu pai ajudou as pessoas a colocar no imãs, mas no meu caso, eu tenho que ajudar as pessoas a colocar no imãs, mas também informando de maneira precisa, clara, científica. Então, é uma evolução. Uhum. Claro. Bom, vamos falar sobre o legado vivo e continuidade. Sabemos que o Dr. Isaac Góes Duran, ele sonhava em levar o biomagnetismo para todas as famílias. Como você Uhum. enxerga a expansão da técnica no mundo hoje? E a expansão é um tema interessante porque nas redes sociais é mais fácil desinformar que falar de uma questão mais científica, clara, precisa, inteligente. As pessoas às vezes não ficam tão interessadas nessa questão. Mas uno tem que fazer esforço e ter fé, como meu pai teve fé também anteriormente com a técnica. E hoje em dia, por exemplo, eh, tem uma história, tem uma narrativa nas redes sociais, uma narrativa perigosa também, porque há muitas pessoas que estão contra da medicina, há muitas pessoas que estão em contra das medicinas, enfim, dos médicos, e não precisa ser assim. O biomarxismo não tem por que entrar nessa narrativa. O biomarxismo precisa incentivar as pessoas para ficar mais conscientes, que às vezes eles precisam de nutricionistas, precisam de psicólogos, de fisioterapeutas, de médicos, de eh, eh, medicações e também dosimas. Então, o biomagnetismo não deve entrar nessa linha, nessa narrativa antimédica. Não, ao contrário. Meu pai sempre falou assim: a gente não está em contra da medicina, a gente está em favor do usuário, em favor do paciente. Então, Então, temos que unir esforços, temos que encontrar uma maneira de organizar melhor esta terapia, esta técnica, em conjunto com outros especialistas também. Uhum. perfeito. Quais vocês consideram os pilares inegociáveis do biomagnetismo medicinal? Sim, o biomagnetismo tem similitud com outras técnicas, acupuntura, magnetoterapia, campos magnéticos pulsados, enfim. Mas em biomagnetismo, em par biomagnético, o importante é usar sempre ímãs de mais de 1000 graus em diferentes zonas do corpo. Se você usa um par de ímãs em uma só zona do corpo, digamos, por
por exemplo, o joelho, se coloca dois ímãs no joelho, isso é magnetoterapia. Funciona, pero muy poco, apenas supera el placebo. Entonces, a gente precisa colocar ímãs no intestino, em pontos neurológicos, precisa colocar ímãs para desintoxicação, ímãs para balance emocional e ímãs no joelho, para desinflamar ou calmar dor no joelho. Então, essa é a diferença entre magnetoterapia e par biomagnético. Par biomagnético tem uma estratégia, tem uma personalização na terapia. Por exemplo, em par biomagnético, a gente faz rastreio e encontra pontos personalizados para cada paciente também. Então, isso diferencia muito por exemplo, de magnetoterapia, que sempre é colocar ímãs no mesmo lugar, ou de campos magnéticos pulsados, que você coloca também ímãs só na testa, só aqui na área do crânio. Nesse aspecto, o biomagnetismo par biomagnético clássico fica muito similar à acupuntura, onde as profissionais personalizam a posição das agulhas, ajá, ou, Sim, neste caso, os ímãs. Então, par biomagnético é personalização, é complementação, é sinergia, estratégia, é colocar ímãs em diferentes partes do corpo para poder ajudar finalmente a um paciente. certo. E o que você tem chamado de biomagnetismo moderno? Você pode explicar esse conceito para a gente? E como os novos protocolos que você desenvolve, como que eles contribuem para ampliar o acesso da população aos benefícios dos ímãs? Sim, precisamente, na área de saúde, a gente tem dois áreas, dois extremos, possibilidades. A gente pode personalizar um tratamento, pode personalizar uma aplicação de agulhas ou de ímãs ou medicações, por exemplo, e isso tá bom, tá ótimo, mas o problema é que, como não está estandarizado, você não consegue fazer pesquisa, ensaios clínicos com tratamentos diferentes para diferentes pacientes. Então, por outro lado, aqui a gente tem, por exemplo, a magnetoterapia, campos magnéticos pulsados, medicações, ou neste caso, protocolos do biomagnetismo ou biomagnetismo moderno, onde as coisas estão mais estandarizadas e você pode fazer pesquisa mais facilmente. Por exemplo, eh, apenas ontem eu terminei de fazer o tratamento por 3 meses, uma paciente com dermatite atópica, só com protocolos. Eu não fiz rastreio completo, eu não personalizei a posição dos ímãs, eu simplesmente coloquei ímãs nos pontos de desintoxicação, balance emocional, balance intestinal, sistema nervoso. Pronto. Depois de 3 meses de estar aplicando ímãs 2 vezes por semana, finalmente a dermatite e a paciente está modulada, está regularizada. Então, agora, com esse protocolo, eu tenho que replicar, tenho que repetir o mesmo processo com diferentes pacientes, tratando de obter os mesmos resultados e, posteriormente, fazer um doble cego, fazer uma pesquisa aí, 30 pacientes com IMAs, 30 pacientes com IMAs falsos, por assim dizer, pero usando o mesmo protocolo e encontrar os resultados que uno como médico precisa ter. Então, biomagnetismo clássico é muito bom para ajudar os pacientes, para personalizar a posição dos ímãs, para ter mais benefícios clínicos. E biomagnetismo moderno, protocolos, está desenhado para fazer pesquisa, principalmente. Fazer um protocolo de biomagnetismo para, posteriormente, fazer um protocolo de pesquisa ou investigação. Então, a ideia é, mais para frente, ter a possibilidade de unir as coisas. Personalização, biomagnetismo clássico, protocolização, biomagnetismo moderno. O biomagnetismo tem que fazer as dois para poder ajudar o, de uma forma ótima os pacientes. Hum. Perfeito. Vamos falar então das bases científicas e parcerias. Sabemos que a Universidade Autônoma de Chapingo foi fundamental para o desenvolvimento e divulgação da teoria do sistema terapêutico do Dr. Góes. Hoje a escola também conta também com a parceria da Universidade de Nova Ciência do México. Poderia nos contar como surgiu essa parceria?
A escola possui reconhecimento de outras instituições mexicanas? Sim, aqui no México tem muitas parcerias com universidades, é, só para questões acadêmicas. Está muito bem, por exemplo, às vezes uno tem essas associações com alguma universidade aqui no México e os professores dessa universidade às vezes dão aulas de anatomia, química, fisiologia, finalmente uno como biomatista faz a prática e a ensinança da técnica, por exemplo. Mas a complementação, esse tipo de associações, a universidade aqui no México tido a oportunidade de fazer durante vários anos com diferentes universidades, mas agora com os protocolos, a gente está precisando fazer mais associações em questão de pesquisa, pesquisamento, tratar de incentivar hospitais, clínicas, universidades para ter comitês de ética, para ter pesquisadores que usar um protocolo em particular de magnetismo para um padecimento. Por exemplo, migraña ou dor de testa, dermatitis, dor articular, dor crónicas, por exemplo. Esse é o seguinte passo. Então, um primeiro passo foi a associação acadêmica. Você dá aulas de fisiologia, bioquímica, anatomia e eu faço aula de biomagnetismo para complementar. Agora, precisamos fazer mais associações com hospitais, clínicas, também universidades, em questão de pesquisa também. Uhum. Tá certo. Essas parcerias, elas contribuem para o reconhecimento e a expansão da técnica no México. Você enxerga caminhos semelhantes em outros países também? Sim, tem países que têm essa facilidade para fazer mais pesquisa ou ensinança, não? Aula. Por exemplo, em Peru, tem universidades que introduzem medicinas complementárias para fazer experimentos nos hospitais. Alemanha, por exemplo, tem muitas universidades e hospitais que também gostam das medicinas integrativas. Enfim, é uma coisa de começar a pesquisar essas associações, mas o primeiro passo foi desenvolver os protocolos. Os protocolos do biomagnetismo hoje em dia estão muito desenvolvidos e a gente pode fazer pesquisa com esses protocolos. Os protocolos são eh, a base do funcionamento do biomagnetismo, mas, sin embargo, esos protocolos estão desenhados com base na prática de meu pai. Meu pai colocava sempre ímãs no RIMS, por exemplo. Quando uno analisa as estatísticas de qual foi o par que mais ele usava com os pacientes, era ímãs no RIMS. Por quê? Porque estava precisando desintoxicar o paciente, por exemplo. Bueno, par você tem que colocar nos protocolos sempre, por exemplo, nos protocolos para paciente y protocolos para pesquisa. Y sí, poco a poco comenzar a demonstrar a efetividade da técnica. Uhum. Certo. Doutor Davi, aqui no Brasil nós criamos dois programas de pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética. Hoje temos um programa ativo e reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC, conduzido pelo Instituto Par Magnético. Como você vê essa possibilidade de fazer ciência da teoria do Dr. Góes com reconhecimento oficial por órgãos governamentais? É muito bom isso. É um logro de vocês. Definitivamente é uma questão de sempre ficar falando em torno do biomagnetismo científico e tocar puertas, porque como cualquier pesquisa, nunca as puertas van a ficar abiertas. Uno tiene que ir, tiene que presentar un proyecto de investigación, de pesquisa, un proyecto académico también, si uno quiser, y comenzar a hacer parcerias. Definitivamente, a gente o que mais precisa neste momento é a validação da técnica,
y la estandarización en la práctica para que las personas façam siempre todos aquí en México, o en Brasil, o en España, donde sea, en Canadá, a misma forma de terapia. Porque às vezes as pessoas fazem um pouco, uma mistura de muitas técnicas, fazem às vezes Uhum. biomagnetismo com terapia do Anges, com acupuntura, com Reiki, bueno, tá bom, mas as pessoas às vezes só ficam olhando para biomagnetismo ou querem receber biomagnetismo e a gente tem que especificar o que é biomagnetismo. Então, tem que ser validado e estandarizada a técnica em muitos países também. Tá certo. Também nós temos aqui no Brasil uma política nacional de práticas integrativas e complementares, no Ministério da Saúde, e estamos lutando, trabalhando para integrar o biomagnetismo medicinal ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, reconhecido como um dos melhores sistemas públicos do mundo. Levar o biomagnetismo às populações mais vulneráveis era um sonho do seu pai, do Dr. Góes, né? Então, acho que esse movimento é desnecessário de perguntar, né? Esse movimento é muito válido. É muito válido, sim, definitivamente. Ah, a gente precisa divulgar mais os mecanismos de ação do biomagnetismo, os benefícios, casos clínicos e, posteriormente, ensaios clínicos. Ensaios clínicos é muito importante. Uhum. Perfeito. Falamos agora sobre prática clínica e o perfil do biomagnetista. O que mudou no atendimento a pacientes desde a época do Dr. Góes até os dias de hoje? Uhum. Sim, os pacientes vão mudando também com os anos. Anteriormente, por exemplo, as pessoas olhavam para o biomagnetismo quando tinham enfermidades terminais, por exemplo. Hoje em dia, a gente precisa colocar ímãs muito antes, muito tempo antes. Por exemplo, quando as pessoas ainda não têm nenhum sintoma. Por exemplo, eu tive muito estresse no trabalho. Vou colocar ímãs, por exemplo. Não vou esperar a que eu tenha depressão, ou ansiedade generalizada, ou enfermidade autoimune. Então, nesse aspecto, o biomagnetismo preventivo fica sendo a melhor opção para divulgar em comparação com o biomagnetismo milagroso, por assim, milagro, né? Os pacientes e o perfil do biomagnetista pode cambiar, pode mudar definitivamente. Vamos ter biomagnetistas médicos, biomagnetistas especialistas, biomagnetistas psicólogos, biomagnetistas nutricionistas, biomagnetistas fisioterapeutas e biomagnetistas simplesmente técnicos nesse aspecto. Cada perfil pode fazer diferentes coisas, ¿no? Por exemplo, se eu sou médico, eu posso mandar fazer estudos, você tem que fazer um ultrassom do abdômen para saber se está tudo bem, porque encontrei muitos pontos muito alterados aqui no rastreio. Por exemplo, essa seria uma diferença. Va a haber otras personas que, por ejemplo, sean nutricionistas, van eu encontrei uma deficiência de vitamina D, você precisa fazer um estudo de vitamina D para saber se você precisa tomar uma suplementação. Em caso de psicologia, por exemplo, também o psicólogo pode fazer algumas provas de toxinas, a mí, es decir, sospechar, ¿no? Sospechar en torno a essa situação. Talvez não fazer, mas sospeitar e, em muitas ocasiões, por exemplo, o psicólogo aqui no México e em muitos países coloca ímãs para flexibilizar o pensamento, para desintensificar a doença emocional e facilitar o processo terapêutico psicológico. Então, cada profissionista tem diferentes possibilidades e todas partem de um biomarquista mais técnico, que eh, aqui é algo importante, cada vez mais, no biomagnetismo moderno, o biomagnetismo está procurando usar mais os protocolos, porque quando faz o rastreio, o paciente quer saber o que encontrou, quer saber o diagnóstico.
Então, coloca al biomagnetismo em uma posição difícil, porque não pode falar coisas médicas, não pode falar coisas de ação, coisas psicológicas, e hoje em dia, por proteção, muitos biomagnetistas estão simplesmente colocando protocolos. Ah, você tem doença estomacal, doença na barriga, vou colocar um protocolo gastrointestinal. Pronto. Isso. Mas, claro, por supuesto, eu posso fazer rastreio. Mas que você vai perguntar o que foi o que eu encontrei. Você vai querer saber se eu encontrei um parásito, uma bactéria, um vírus. Isso compromete muito a minha participação, minha proteção legal. Então, tem que ter cuidado nesse aspecto, né? Claro. Doutor Davi, o senhor fala que vários profissionais ou profissionais de várias áreas podem ser biomagnetistas, né? Existe um perfil de biomagnetista que você percebe que pode se destacar mais na prática clínica? Bom, definitivamente o médico. Cada dia médicos ficam mais interessados no biomagnetismo. Primeiro porque tem resultado. Muitos especialistas médicos gerais estão vendo que os pacientes ficam sem doença, sem dor crônica no joelho, por exemplo, no ombro, nas costas. E também porque, por exemplo, aqui no México, os médicos ficam muito castigados por as autoridades, estão sendo muito penalizados. Então, estamos começando a pesquisar novas terapias para melhorar os pacientes sem tanto compromisso legal. Uhum. Então, os médicos hoje em dia eh, se dão conta que existe um problema de saúde e que precisamos encontrar nuevas tecnologías, nuevas as pessoas sin tanto, tanto gasto económico, tanta problema nesse aspecto. O biobanquismo é uma excelente opção para fazer, colocar imãs, começar a fazer Brasil, pesquisa. aqui no Brasil, ela possui um manual de boas práticas e disciplina voltado aos profissionais associados. Como Uhum. médico, reitor da escola e professor da técnica, você acredita que esse tipo de diretriz contribui para o fortalecimento da profissão? Sim, definitivamente. Um manual de boas práticas sempre tem que ter constante atualização. Isto acontece com a questão médica, mas também com questão de pesquisa. Então, por exemplo, um médico há 20 anos, por exemplo, tinha umas medidas de segurança e de higiene, e hoje em dia são mais estritas, por exemplo, não? Acontece o mesmo com biomagnetismo. Hoje em dia, por exemplo, eu faço atendimento assim, com este saco, com esta camisa, mas possivelmente em 20 anos isso não funcione assim. Tenha que usar uma pijama quirúrgica, uma diferente vestimenta por questões de higiene. Também usar gel antibacterial constantemente, antes e depois de colocar os ímãs, etc. Definitivamente é importante. Algo que, por exemplo, acontece muito que às vezes eu fico doente, depois de colocar imãs em um paciente que está doente de infecção viral ou bacteriana, então tem que ter medidas de proteção nesse aspecto. Tem muitos biomarcadores que ficam doentes depois das terapias. Podem ficar doentes por infecções, então tem que ter muita higiene nas manos, mas também podem ficar doentes emocionalmente por escutar, ouvir as histórias do paciente, que às vezes são histórias muito difíceis de escutar. Histórias de abandono, de questões sexuais, você sabe. Então, como eu elimino essa conversa da minha mente? Como eu me limpo? Como eu fecho a sessão? Porque às vezes uno não quer introduzir-se na questão emocional ou psicológica do paciente, não é psicólogo,
mas o paciente quer falar e uno só fica aí para acompanhar, para escutar, para ouvir, não para opinar. Mas pode ser difícil também para algumas pessoas. Então, é importante que eh, qualquer manual de procedimentos no biomagnetismo tinha constante atualização e sugerências de outros profissionais. Se eu escrevi o manual do biomagnetista, por exemplo, há 6, 7 anos, por exemplo, e agora esse manual precisa de uma atualização também, com base nas experiências profissionais dos biomagnetistas. Doutor Davi, Uhum. formação e expansão. Como vocês estruturam hoje a formação de novos biomagnetistas? Quais são os conteúdos essenciais no currículo técnico e ético? Definitivamente, o biomagnetismo pode ser muito, muito extenso no currículo. Precisamente, o biomagnetismo pode ser uma especialização na medicina, por exemplo, ou na psicologia, ou na nutrição, por exemplo, o qual ficaria ótimo para muitas pessoas. Mas é tão simples fazer biomagnetismo, é tão simples colocar os ímãs, por exemplo, no fígado, no intestino, nos rins, etc. É tão simples, uma cirurgia não é acupuntura, não é um procedimento complicado. Você pode colocar, qualquer pessoa pode colocar os ímãs no corpo, que às vezes não pensando se é melhor aperturar um pouco mais para as pessoas e aprender a colocar os protocolos ou por lo menos alguns pares simples. Eh, um dos problemas é que os profissionais da saúde ainda não têm conhecimento acerca do biomagnetismo. As pessoas querem colocar os deles, as pessoas querem colocar os ímãs para saúde familiar. E, bom, uma boa forma é começar a introduzir estes conceitos. Em meu caso, por exemplo, eu fico fazendo um curso muito simples, para pessoas que não têm nenhuma formação, por exemplo. E eu coloco muitos protocolos, e explicações muito simples. Anteriormente, em biomagnetismo clássico era muito complicado, explicações muito complicadas, procedimentos mais complicados, o qual também é ótimo para as pessoas que querem encontrar novas ferramentas e, sobretudo, perfeccionar a técnica, mas não são todos que querem perfeccionar a técnica. É, Depois da pandemia e, sobretudo, com as redes sociais, muitas pessoas só querem saber como colocar os ímãs para a saúde intestinal, por exemplo. Não querem saber como fazer uma técnica para encontrar reservórios, para, de pronto, fazer um rastreio muito profissional. Não, eu só quero a fórmula para minha colites, para meus sintomas de constipação, por exemplo. Ah, tá bom. Então, vamos a ver diferentes níveis do biomagnetismo mais para frente. Muito seguramente, as pessoas, os profissionais, para poder profundizar quanto eles precisarem. Certo. Doutor Davi, você acredita que há espaço para uma cooperação internacional entre escolas, mantendo a essência da técnica, e respeitando as adaptações locais? É possível? Seria possível isso? Sim, definitivamente. É, tem que ter mais comunicação, conexão, é, estandarização nos procedimentos, por exemplo, nos manuais, para poder todos fazer na mesma linha, definitivamente. Óbvio, pode ter diferenças, porque os pacientes são diferentes, porque os países também são diferentes. O Uhum. biomagnetismo aqui no México pode ser muito diferente do biomagnetismo no Brasil, por exemplo, em Espanha. Por quê? Porque as pessoas também são diferentes, a culturalização também é diferente, mas a base, 80, 90% da técnica tem que permanecer praticamente igual. E ser muito simples, muito, muito simples, porque às vezes, por exemplo, muitos biomagnetistas ficam muito estrictos com a posição da maca.
Dizem, ah, a maca tem que ficar para norte. Ok, tá bom, sim, mas o edifício não dá para colocar a maca hacia o norte. Eu vou colocar hacia o este ou hacia o oeste, não tem problema. O que sim é mais importante, por exemplo, ter um cheiro material ou um banheiro aqui muito perto da área da terapia, porque o paciente pode querer fazer xixi depois dos cimas não rins. Então, procure colocar o seu espaço de trabalho perto do banheiro, por essa questão. É algo que reglamentariamente aqui pide as autoridades aqui no México, por exemplo. Claro. Doutor Davi, entre você e seus irmãos, cada um atua com uma vertente específica ou há uma cooperação entre todos os projetos? Não, meus irmãos, por exemplo, eles fazem muito biomagnetismo clássico, que é o rastreio completo e personalização dos pontos. Sabe? Aham. Isso é o melhor. Isso, o biomarcásico sempre vai ser o melhor para o paciente. Mas, no meu caso, como médico, eu trato de utilizar mais os protocolos para pesquisa. Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu sempre fico falando, ok, este protocolo vocês podem utilizar com dois motivos, como aprendizagem inicial e em questão de pesquisa. Mas, depois de duas sessões, vocês têm que lembrar que também podem personalizar a posição dos ímãs e, quizá, fazer um pequeno rastreio para saber quais pontos o paciente pode ficar precisando mais. Então, eh, meus irmãos ficam mais no biomagnetismo do meu pai, e em meu caso, eu fico fazendo um biomagnetismo mais para pesquisa, mais para estandarização, protocolização, ensaio clínico, regulamentação. Perfeito. Doutor Davi, visão de futuro. O que você vislumbra para o biomagnetismo nos próximos 10 anos? Pesquisa, definitivamente. É, o biomagnetismo vai começar a ter pesquisa com os protocolos do biomagnetismo, através dos médicos, através dos psicólogos, porque hoje em dia é muito fácil. Você, já com o protocolo, começa a colocar, aplicar protocolo para uma série de pacientes, por exemplo, migraña, por exemplo, não sei, colitis ou gastritis ou enfermedad de Crohn, por exemplo, alguma enfermedade autoimune, dermatitis. Coloca o protocolo, un mes, 2 meses, comienza a ver resultados con uno, dos, tres pacientes. Depois de eso, se você quer fazer pesquisa, muito fácil. Se você é médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, você entra em uma maestria aqui no México, por exemplo, maestrias de ciências da saúde, e começa a introduzir o biomagnetismo dentro de sua linha de investigação. E posteriormente, as pessoas também podem fazer doutorado, se quiserem, né? Mas, por exemplo, um fisioterapeuta que quisiera introduzir os ímãs, por exemplo, em dor de costas, a gente já tem um protocolo para dor de costas. É só questão de validação, de ter 30, 40, 50 pacientes com o protocolo e com o placebo e comparar os resultados. Pero toma tempo, obviamente, mas se você conseguir fazer isso, você vai ser um pioneiro no biomagnetismo para dor de costas, e a gente pues, vai ficar procurando você para tratar dor de costas com fisioterapia e IMAs. Isso vai acontecer, por exemplo, em oftalmologia e IMAs, nutricionista e IMAs, endocrinologia e IMAs. Então, os profissionais da saúde têm que tomar mais liderazgo e participação no biomagnetismo, mas entender que os protocolos son la clave para comenzar a hacer pesquisa y comenzar a validar esta técnica y comenzar a introducirla en hospitales, clínicas, universidades para mais complementação na saúde. Uhum. Perfeito. Doutor Uhum. Davi, encaminhamos agora, começamos a encaminhar a nossa entrevista para o final. Que mensagem você gostaria de deixar para os biomagnetistas brasileiros, especialmente aqueles que seguem firmes na prática, com ética, com dedicação e com amor, mesmo diante dos desafios? Brasil é um ponto clave.
é um país fundamental para o biomagnetismo, porque, em comparação com outros países, Brasil tem profissionais na área da saúde, psicologia, nutrição, medicina, etc., inclusive especialistas interessados na área do biomagnetismo. Isso não acontece aqui no México. Aqui no México eu não tenho médicos que queiram fazer biomagnetismo, mas todos os médicos que estão nos cursos são de Brasil, Argentina, Espanha, por exemplo, de outros países. Aqui no México, as pessoas interessadas em biomagnetismo são pessoas mais separadas da área da saúde. Então, o país com mais profissionistas interessados em biomagnetismo é Brasil. Então, Olha que eh, bacana. o Brasil precisamente vai ser um país que vai iniciar com pesquisa em biomagnetismo antes que outros países, vai? Então, temos a China, por exemplo, em China estão fazendo pesquisa em biomagnetismo, mas em ratos. Muito bom para encontrar os mecanismos de ação. Por ejemplo, en España fazem biomagnetismo, pero igual que no México, um pouco separado dos profissionais. Bom, uno tem que encontrar a fórmula, mas eu acho que o Brasil, Peru também tem essa possibilidade, mas eu acho que a diferença é que o Brasil tem mais profissionais da área da saúde interessados em biomagnetismo e simplesmente é questão de usar os protocolos para fazer pesquisa, ensaios clínicos e validar a técnica. E quizá Brasil seja o país onde o biomagnetismo científico pueda ter mais liderazgo nessa questão. Claro. Até pela própria pós-graduação, né? Os dois programas de pós-graduação iniciados no Brasil, um deles que está ativo, dentro deste curso de pós-graduação, os alunos fazem essa pesquisa, né? Então, acho que o Brasil começou já a dar esses primeiros passos aí dentro da pesquisa científica e andando nesse caminho para o reconhecimento, né? Para o reconhecimento científico do sistema. Bom, doutor Davi, em nome da Abrabio, dos biomagnetistas brasileiros e de todos que constroem essa história com seriedade e coração, nosso muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui hoje nessa entrevista. Hoje falamos não apenas da ética, mas da missão do respeito, ciência e esperança. Que o legado do Dr. Isaac Góes Duran continue florescendo por meio de todas as mãos que aplicam os ímãs com consciência e com amor. Seguimos juntos com os pés na terra, o coração vibrando e os olhos voltados para o futuro. Um até breve e um muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco aqui. Adriane, obrigada.